O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, foi quem conduziu essa reunião e ele rebateu as críticas. Disse que o governo federal montou um gabinete de crise há 3 meses e que sempre manteve diálogo com os governadores. Vamos ouvir. Estamos há 3 meses, fazendo reunião com os estados. Alguns governadores não vieram nas reuniões anteriores, mas eu participei, esses que estão aqui, o Eduardo já participou de outras reuniões. Então tem alguns que não vieram nas outras, talvez por isso estejam estranhando, achando que é essa a primeira. Não, nós já estamos há 3 meses com o comitê funcionando e reunindo. Se era necessário apoio ou recurso financeiro, quem acha que devia ter pedido há 3 meses atrás? Bom, rusgas à parte, o governo federal, além dos 500 milhões liberados hoje em crédito extraordinário, também anunciou mais 400 milhões de reais para os estados da região amazônica. Esse dinheiro servirá para aumentar o efetivo de militares do Corpo de Bombeiros e, assim, apagar os incêndios com mais velocidade e, no ano que vem, evitar que as chamas se alastrem, se espalhem pelos estados, como tem acontecido neste ano. Vamos ouvir o governador, o ministro Queremos Rui Costa. fazer um novo arranjo envolvendo estruturas regionais de resgate, de apoio de incêndio, não só de enchente, mas de incêndio, e de apoio regional com maior capilaridade e mais rapidez na ação, com estrutura mais leves na ponta, onde possa, principalmente no caso de incêndio, que a diferença de tempo, de horas, faz muita diferença no resultado ou no estrago que você terá. Então nós vamos trabalhar isso em paralelo às questões emergenciais e de uma nova estrutura que este ano ainda a gente quer programar, contratar e já iniciar a montagem de uma nova estrutura no país, mais capilar e com mais eficiência, envolvendo bombeiros e defesa civil nos 3 níveis da federação. Bom, vocês ouviram aí o ministro Rui Costa falando sobre a reestruturação da Defesa Civil Nacional e do Corpo de Bombeiros. É uma outra pauta que foi apresentada pelo Palácio do Planalto aos governadores, uma mudança na gestão com mais participação do governo federal e um diálogo um pouco mais próximo com os governadores e assim eles darem uma resposta um pouco mais veloz às mudanças climáticas. Esses 400 milhões de reais para aumentar o efetivo de militares do Corpo de Bombeiros tende a ser liberado a partir da semana que vem. Gente, e o governador Wilson Lima, ele esteve aqui no Palácio do Planalto? Esteve, ele participou dessa reunião. Wilson Lima, ele falou a respeito do adiantamento do Bolsa Família, é uma pauta defendida por ele no governo federal, mas ainda não conseguiu uma resposta do Ministério do Desenvolvimento Social para saber se de fato ele vai conseguir o adiantamento do Bolsa Família para os amazonenses que são beneficiários. Eu questionei o governador Wilson Lima sobre a BR-319, haja vista que o Wilson Lima levou para a mesa a pauta do isolamento das cidades mais distantes de Manaus. Elas já estão ali com dificuldade de ter acesso a mantimentos, a medicamentos, ou seja, é necessária sim a pavimentação da BR-319 para tirar pelo menos boa parte das cidades do Amazonas do isolamento. Wilson Lima, pasme, disse que esse assunto não tem nada a ver com a seca. Uma coisa é a seca, outra coisa é a BR-319. A gente não entendeu muito bem essa pauta, essa explicação do governador, mas o fato é que ele não falou sobre BR-319 hoje, apenas lutou para o Bolsa Família e também benefício voltado para os pescadores que com a seca dos rios já estão sem trabalhar, já estão com dificuldade de exercer o trabalho. Como você bem disse, Adriane, hoje também teve agenda no Supremo Tribunal Federal, aquela audiência marcada pelo ministro Flávio Dino. Ele é o relator das ações sobre queimadas lá na Suprema Corte e hoje ele ouviu pelo menos 9 governadores a respeito desse assunto. Eu digo 9 porque Wilson Lima deveria estar nessa reunião e ele faltou, só chegou aqui em Brasília por volta das 3 horas da tarde. Houve demandas, houve denúncias, por exemplo, do governador de Mato Grosso. Mauro Mendes disse que os ruralistas estão atrasando a atualização do cadastro ambiental rural. Entre as expectativas, os objetivos
desse cadastro está, por exemplo, o comprometimento dos ruralistas em exercerem o trabalho deles sem agredir ao meio ambiente. Mauro Mendes disse que isso não está acontecendo e contribui para os crimes ambientais. Vamos ouvir. Já se passaram 12 anos e pouca coisa evoluiu nesse país. É mais um exemplo do que nós somos muito bom para pensar, até para escrever, mas na hora de agir nós cometemos muitas negligências. E o Cadastro Ambiental Rural no Brasil é um exemplo de algo muito bom que traz uma regularidade ambiental, traz uma transparência com relação à aplicação do Código Florestal brasileiro, entretanto, com baixa evolução na prática em grande parte dos estados brasileiros. E olha, pessoal, só uma informação nova é que foi feito um relatório pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS. Esse relatório foi entregue ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. E o que o texto diz? Ele explica, traz justificativas do porquê o governo federal precisa trazer de volta o horário brasileiro de verão. No texto, o ONS afirma que a economia seria de 400 milhões de reais para a economia federal e que também poderia tirar a sobrecarga das hidrelétricas, que estão sobrecarregadas por causa do nível dos reservatórios, que está a cada dia mais baixo. Então, o ONS pede a volta do horário brasileiro de verão. O ministro Alexandre Silveira disse que ainda não está convencido, mas que vai levar a demanda para o presidente Lula. A resposta sai em 10 dias. Uma fonte minha aqui no Palácio do Planalto disse que o presidente já cravou a volta do horário brasileiro de verão ainda para este ano. Só que a gente vai ter que aguardar o anúncio oficial, viu, Adriane? Tá certo, Igor. Muito obrigada pelas informações que você traz para a gente ao vivo, direto de Brasília. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.